Então, pessoal, continuando aqui a nossa terceira parte da aula de materiais cerâmicos, nós vamos ver alguns produtos cerâmicos que são usados na construção civil. Então, a maior parte deles, a composição principal é a argila. Eles apresentam a cor avermelhada, que é quando a argila tem bastante óxido de ferro, ela traz essa cor. Normalmente são produtos que têm uma certa absorção de água, bem relevante, e baixa resistência mecânica. Então, nós vamos ver tijolos, vamos dar uma olhadinha também em telhas, algumas peças especiais, tá? Então, os tijolos, nós vamos ver o maciço, nós vamos ver o furado, e aqui tem algumas funções, ó. Os tijolos, eles podem ser de vedação, e aí é interessante você usar o furado, aquele bloco cerâmico furado, que é justamente para reduzir o peso. Tem os estruturais, aí ele já tem um pouco mais de controle, a espessura da parede, ela é controlada porque elas têm que suportar um pouco da carga estrutural, elas não suportam só o peso próprio. Se for uma alvenaria estrutural, ela suporta, não é só uma parcela não, ela tem que suportar toda a estrutura, toda a carga estrutural. Tem alguns tijolos que são de acabamento, tá? Então eles têm que ter um capricho melhor acabamento externo, que é porque quando você vai fazer alvenaria sem revestimento, que antigamente a gente olhava e falava assim, é a casinha de tijolinho à vista. Então o nome já fala que o tijolo ficava à vista, porque ele não tem revestimento, ele não fica coberto. E alguns especiais, por exemplo, para laje, a lajota, vamos dar uma olhada aí, tá? Então, sobre os tijolos, eles têm umas características importantes, tá? As formas têm que ser regulares, as dimensões têm que ser constantes, justamente para você ter um encaixe, as faces são paralelas, tudo isso para ajudar você a manter o prumo da parede, então tem que ser, os elementos têm que ter tudo, sempre as mesmas dimensões. A capacidade de absorção do tijolo também é interessante que ela seja baixa, porque eu já falei dessa questão de se o tijolo ele absorve muita água, ele vai roubar a água de amassamento da sua argamassa na hora que estiver assentando. O cozimento tem que ser uniforme. Resistência à compressão normalmente é baixa, tá? Porque se a gente só usa para alvenaria de vedação, então a resistência à compressão para o fim que ele está sendo proposto, que é só vedação, ele só tem que resistir ao próprio peso, então não precisa ser uma resistência à compressão muito alta. A massa tem que ser homogênea, não tem que ter cavidades, ou seja, buracos, trincas, corpos estranhos. E os tijolos podem ser maciços ou furados. O maciço. Aqui algumas fotos, ó, desde um muito bem feito aqui, ó, bem acabado, e depois uns que já estão meio carcomidos. E aqui um exemplo de uma forma, ó, de como que era fabricado. Até hoje ainda pode ser fabricado desse jeito, só que normalmente não usa forma individual. Tá? Então é muito interessante que pega aquela pasta consistente, só que aí não usa a extrusora. Só pega aquela pasta consistente e coloca aqui nesse molde. Eu vou colocar um videozinho aqui assim, ó, da olaria do jacaré, então, tá? Pra vocês dar uma observadinha como é que faz o tijolo. Tá? Então, normalmente esses tijolos são usados em alvenaria de fechamento, tá? Que é a mesma coisa de vedação, e também pode ser usado no tijolinho à vista, na alvenaria aparente. Aqui uma foto de um tijolo muito bem acabado. Eles têm o formato, eu nunca vou falar essa palavra, é paralelepípedo, o formato dele é de paralelepípedo. E aí ele pode ser moldado por prensagem ou por extrusão. A prensagem é esse vídeo que eu coloquei agora há pouco da olaria do jacaré. Tá? Então, o ideal dos tijolos maciços é que eles atendam às normas brasileiras. Então, a gente sabe que tem a BNT, ela mantém as normas para poder padronizar, fazer igual e da melhor forma, mas no mercado você encontra produtos que não estão conformes com as normas, tá? Devido ao próprio caráter artesanal do produto e aquela questão das fábricas serem de estrutura familiar e um pouco informal. Mas então, você pode observar algumas características na hora que você está recebendo esse material lá na obra. Porque sendo você responsável pela execução da obra, o engenheiro ele também tem que verificar esses materiais na hora que eles estão chegando. Então, o que você pode ver?
observar a hora que o material está chegando lá na obra. Você vai olhar o formato. É regular? Não, porque isso eu já vai mostrar o cuidado na hora de fabricar o material. As dimensões, vai ver as médias, né, se tem muito desvio de um para o outro. Tá? A resistência, como que você vai observar? Você não vai fazer um ensaio de resistência com pressão no tijolo, mas quando chegar lá na obra, o carregamento, você pode observar o número de peças quebradas. Porque você supõe que na hora de carregar o caminhão, o fabricante não colocou peças quebradas. E aí, se quebrou no meio do caminho, é sinal de que o material está muito frágil. Então, se chegou lá na obra, se olhou, tá, tem muitas peças quebradas, você, inclusive, tem o direito de rejeitar o lote inteiro. Fala assim, ó, volta mais tarde com outro carregamento, que esse aí não vai rolar. E você pode fazer o exame da massa da queima. Como que é esse exame da massa da queima? É assim, ó, você vai pegar um tijolo, ó, esse aqui é o que eu tenho disponível. Você vai pegar um tijolo, vai quebrar, ó, então aqui você está vendo a seção transversal, e aí, primeira coisa, você vai ver se tem a presença de materiais indesejáveis, tipo pedras e gravetos. De cara, não sei se vai dar para ver, mas aqui eu tô vendo umas regiões esbranquiçadas. Isso aqui, no mínimo, tá me falando que a massa, sabe aquela parte da homogeneização na fabricação? Que a homogeneização já não foi bem feita, ó. Aqui também tem um outro ponto claro se destacando, tá? Beleza, então quebrou, viu se tem graveto não é interessante, ó. Eu sei que aqui tem uma cavidade, porque a hora que quebrou ficou um buraco. E aí você vai fazer o quê? Você vai molhar o dedo e vai friccionar aqui, ó, tá? No caso lá de um tijolo vermelho, aí você vai olhar, se sua mão tiver ficado vermelha, é porque a argila não se transformou em material cerâmico, que aí a argila foi e sujou o seu dedo. Então, essa é uma forma de você ver se a queima foi eficiente, que a argila virou cerâmica, e você também vê se a massa está homogênea, porque você está analisando a seção transversal do tijolo. Então, isso aí você pode fazer, não precisa ir para o laboratório, você já tem uma noção da qualidade do seu tijolo. Aí, ressaltando que na maior parte das vezes isso aí não dá problema, porque você está fazendo só uma alvenaria de vedação, ela só tem que resistir ao próprio peso dela. Então, você pode ver a absorção também, o índice de absorção. Então, você vai colocar uma certa quantidade de água na superfície, que vai receber a argamassa de assentamento, e ver quanto tempo demora para essa água ser absorvida. Os tijolos maciços cerâmicos, eles têm aqui algumas normas, ó. É super nova as normas aqui, ó. Então, tem a 6460, tijolo maciço cerâmico para alvenaria, aí fala da resistência à compressão, aí tem a norma de especificação e aqui fala da forma e dimensões. Então, da especificação, a norma fala o seguinte, ó, o tijolo tem que trazer a identificação do fabricante. Alguns slides anteriores, ó, aqui nessa foto, a gente consegue ver que normalmente aqui, ó, tem um relevo mostrando o nome do fabricante. Então, o nome do fabricante, normalmente vem a cidade e o telefone. Os tijolos têm que ser fornecidos em lotes constituídos do mesmo tipo e com a mesma qualidade. Não pode apresentar defeitos sistemáticos, como no lote você observar que tem muitos tijolos com trincas, com quebras, com superfícies irregulares, com deformações, com a cor não uniforme. Então, isso aí você vai observar. E para os tijolos maciços, a norma traz as dimensões, ó. Então, o comprimento, a largura, então, isso aqui está em milímetros, então 19 centímetros, 9 centímetros de largura, e a altura aqui é variável. Uma tolerância de mais ou menos 3 milímetros em cada uma dessas dimensões. Já a norma que fala de resistência à compressão, ela estabelece uma resistência à compressão mínima para os tijolos. E aí ele classifica em categoria A, B e C. Então, vocês estão vendo aqui os valores de resistência à compressão? 1,5, MPa, 2,5, 4 megapascal. Então, são valores de resistência à compressão que são bem baixos, tá? Então, porque é para alvenaria de vedação, não é para alvenaria estrutural. Esses valores não precisam ser maiores do que isso aí, tá?
Para receber os tijolos lá na obra, então você faz uma inspeção visual geral, então analisa aquela questão, se tem muitos tijolos quebrados no lote que você está recebendo. Pode medir, verificando as dimensões e os ângulos também, se são ângulos retos, porque tudo isso aí vai depois influenciar na qualidade da parede que vai ser feita. Tá? Se tiver os tijolos fora de esquadro, estiver torto, não vai sair um resultado legal. Ensaio de resistência à compressão, que aí você tem que solicitar um laboratório. Além disso, você tem que olhar a superfície e verificar se o tijolo está isento de eflorescência, porque senão isso aí sinaliza que lá na massa tinha sais solúveis. Isso aí depois que você acabar a parede, então você fez a alvenaria, fez o revestimento e depois entrou com o sistema de pintura, na presença de umidade, essa água vai passar por dentro da parede, vai dissolver os sais solúveis que tiverem ali e vai caminhar lá para a superfície da sua parede. Chegando lá na superfície da parede, a água evapora, o sal fica ali depositado. Isso que dá o defeito que é a eflorescência. Depois eu coloco uma fotinha aqui também para mostrar a eflorescência. Já os tijolos furados, que normalmente se fala que é o bloco cerâmico, conhecido também como tijolo baiano. O que acontece? Ele tem uma grande variedade de textura das paredes, ó, aqui a gente já tem 2 exemplos que são diferentes, também a quantidade de furos e as dimensões. Normalmente, a quantidade de furos e as dimensões são regionalizados. Tipo, aqui em Fernandópolis, a gente encontra muito o tijolo de 8 furos e o de 6 furos. E eles têm dimensões diferentes um do outro. Aí, na hora que você se formar e você for para outra região, você vai encontrar, provavelmente, outros tamanhos de tijolos. Então, observe o que tem disponível na sua região. Na falta de normas, tem algumas normas, mas elas são mais para o bloco estrutural, de alvenaria estrutural. Então, na falta de normas, você observa as mesmas coisas que você observou lá no tijolo maciço. Então, seu lote está chegando, vê se tem muita peça quebrada, porque é sinal de que quebrou no meio do caminho, então você está recebendo um material que é muito frágil, e verificar as dimensões. Ó, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, de algumas normas. Esse aqui, ó, já é um bloco cerâmico, ele já é para alvenaria estrutural, tá vendo? Que aí ele já tem toda uma questão do padrão. Então, os furos servem para diminuir o peso do elemento e são assentados, esses furos ficam na posição vertical, e a espessura das paredes aí é definido por norma. Então, aqui a gente tem algumas normas de alvenaria estrutural, tá? Essa aqui de componentes cerâmicos, então fala dos blocos cerâmicos para alvenaria de vedação, a terminologia, e tem os métodos de ensaio e execução de alvenaria sem função estrutural, tijolos de blocos cerâmicos, como é que faz, tá? Então, aí alguns exemplos de normas, vocês podem dar uma olhada depois, tá? O que tem que você pode observar na hora que está recebendo os blocos cerâmicos? Se tem a identificação do fabricante, então na parede vem aquele relevo da identificação do fabricante. Eu costumo falar assim, ó, se você está fazendo um bom produto, você quer colocar o seu nome no produto. Então, se o fabricante de tijolo não colocou o nome no produto, é sinal de que ele está fazendo alguma coisa que depois ele não quer que não encontre ele para reclamar, entendeu? Então, é bom você verificar se tem a identificação do fabricante. Mesma coisa dos tijolos maciços. Eles têm que ser fornecidos em lotes constituídos do mesmo tipo e qualidade. A classificação dos blocos cerâmicos, ou tijolo furado, ele pode ser de vedação ou os estruturais. Aí já tem mais aspecto que a gente viu ali anteriormente. Não pode ter defeitos sistemáticos, trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações. Cor não pode estar sem uniformidade. E a forma de paralelepípedo, tá? As dimensões nominais não tem norma, tá? Conta dimensões, número de furos, só tem algumas orientações. Tá? A questão da resistência à compressão. Aí lá no tijolo maciço, tinha a categoria A, B e C.
Nos blocos cerâmicos, aí já se fala categoria 10, 15, 25, 70, 100. E aí a categoria 10 é a resistência à compressão de 1 megapascal. A 100 é a categoria de resistência à compressão 10 megapascal. Pode ter com resistência à compressão maior que isso? Pode sim. Tá? E aí você, na hora que faz o projeto de alvenaria estrutural, no final você vai calcular qual que é a resistência à compressão que precisa ter para o bloco. E aí você vai comprar o bloco de acordo com a resistência que você encontrou lá no projeto. Tá? A absorção de água sempre é entre 8%, mas não passa de 25%, que já é um índice de absorção de água bem elevado. E o que você pode olhar na hora que você está recebendo o seu tijolo lá na obra? Você pega um esquadro e coloca o seu tijolo ali, ó. Então, pegou o esquadro, encaixa aqui o tijolo e aqui na parte que está mais distante do ângulo reto, ó, você mede um desvio aqui, ó. E você faz isso bem lá no meio do comprimento do tijolo, tá? Você verifica esse desvio aqui. Por quê? Por norma você tem qual que é o desvio máximo que pode ter aqui. Então aqui é para ver o desvio e aqui é para ver a planeza. Tá? Então, para ver se a face do tijolo tá plana. Então você pega uma régua metálica e põe aqui na diagonal, ó, na lateral do tijolo. E aqui você vai ver qual que foi a flecha que ficou, a distância que ficou lá no meio. Isso aqui também tem uma tolerância, porque isso aí vai resultar lá no prumo, na retidão lá da sua parede, da sua alvenaria. E aí a gente tem também umas peças especiais, tá? Por exemplo, as lajotas que são usadas como elemento de preenchimento lá da laje. Vocês vão ver lá em concreto armado, dimensionamento de lajes, tá? Então a peça especial é essa aqui, a lajota cerâmica. E na hora de montar a laje, você tem aqui o trilho, encaixa o trilho, uma lajota, trilho, uma lajota. Vocês estão vendo que tem umas beiradas aqui, ó, é justamente para encaixar aqui entre um trilho e outro, tá? Aqui já são com as vigotas, ó, você não vê essa terceira barra de aço que fica aqui para fora, ó. Aqui na vigota você não vê, ela tá preenchida, que normalmente isso aqui é na vigota de concreto protendido. Então, monta a laje assim e depois tem ainda uma armadura aqui por cima e você preenche tudo com concreto. Aí vocês vão perguntar assim: ah, professora, mas eu não posso fazer isso aí com isopor? É bom ou não é? Tá? Na verdade, a lajota cerâmica e também o preenchimento de isopor, eles não estão ali para resistir a nada. Eles só estão ali para deixar espaço vazio. O que é calculado é a parte de concreto que fica em volta, tá? Que aí ela junta aqui com a vigota e junta aquela capa de concreto por cima, forma umas vigas no formato T. É isso que você calcula na estrutura. E aí a lajota e o isopor, eles estão ali só como elemento de preenchimento, que é para deixar espaço vazio. Então, para diminuir o peso da laje mesmo, é interessante usar o isopor, por exemplo, porque o peso próprio depois do conjunto vai ficar menor. Então, tanto faz se você vai usar a lajota cerâmica ou se você vai usar o elemento de isopor. Também nos tijolos especiais a gente pode ter o bloco J, ó, tá vendo? Usa a imaginação, ele forma um J, onde que ele é usado? Na hora de encaixar a laje. Então, aqui no final, em cima da parede, na hora que vai começar a laje, põe aqui o bloquinho J, porque depois você vem com o trilho da laje e encaixa aqui, ó. Aí você já tem desse lado, que é aquela parte maior do J, você não precisa nem gastar madeira para fazer a forma desse lado. Então, esse é o J. E o bloco U, ele tem o formato de U, obviamente também chamado de bloco canaleta, onde você pode usar na hora de fazer viga, tá, na parede. Então, em cima, onde você tem as aberturas de portas e janelas, você tem a verga e tem a contraverga. Ao invés, você tem que fazer isso em concreto armado. Então, ao invés de você usar madeira,
para fazer as formas dos dois lados, você pode colocar o bloco U, que ele já vai fazer essa parte de forma. Então, aqui dentro você vai colocar a armadura, depois vai preencher tudo com concreto, durante aquela fiada. Depois você continua as outras fiadas. E aqui também a gente tem a questão do encunhamento, ó. Às vezes pode ser usadas peças especiais, ou se não, o pessoal pode usar também o tijolo maciço para fazer essa parte do encunhamento. O que é o encunhamento? É conforme você vai subindo a alvenaria, então isso aí acontece mais é difícil multipavimentar. Você está fazendo lá um prédio. Porque no prédio, a sequência de construção começou lá com a fundação, como todo mundo começa com a fundação, aí depois vem a parte estrutural. Então faz pilar, viga e laje e vai subindo o edifício. Depois vem com a alvenaria de vedação. Quando você está fazendo uma casa, normalmente você vai subir na alvenaria e vai deixando já a forma para fazer o pilar. Às vezes vai fazendo meio que junto, concomitantemente, ou faz depois. Então tem essa diferença nas etapas. Então quando você está lá no prédio, a viga já está feita. Aí você vem subir na alvenaria. Chegou lá em cima, perto da viga, às vezes não dá para fazer mais uma fiada. Aí fica que ela vai, não vai, vou preencher com o quê? Então aí você pode... Esse preenchimento que ficou faltando, você chama isso aí de encunhamento. E aí você pode precisar de peças especiais ou você se vira aqui, nesse caso, colocou os tijolos inclinados, ó, e conseguiu fechar aqui, ó. Aqui você usa pedaços, ó, mas tem que fazer um negócio bem feito. Ainda nos tijolos especiais, esse aqui tem cara de nostalgia, ó, essas peças vazadas. Então, o nome é peça vazada, mas normalmente a gente chama isso de cobogó, tá? Então, onde que é usado? Antigamente, na casa de vó, aparecia muito isso aí, tá? Recentemente voltou na moda, e aí eles voltaram desse jeito aqui, ó, esmaltado, com a superfície esmaltada. Isso aí, ó, é um olho que você paga nisso aí, cara pra dedéu. Esse aqui, ó, já é a versão mais antiga e hoje em dia você encontra também. Tá? O pessoal às vezes compra, então ele é igual o tijolo, o acabamento. E aí você pode colocar uma pintura por cima. Onde que ele é usado? Na hora de fazer a alvenaria, você pode deixar esses espaços vazados para você favorecer a ventilação e a iluminação. Só que isso aí vai ficar aberto o tempo todo, tá? Muito interessante também o uso do cobogó. E aí a gente tem os tijolos aparentes. Olha só a variedade, ó. Tem desde o vermelho, mesclado, o branco. O que que acontece? A argila que foi feito vermelho, o tijolo vermelho, ela tem mais óxido de ferro. A do branco não, vai ter mais uma caulinita misturada ali para ficar branco, tá? Mais cálcio. Aí tem mesclado, olha só que interessante esse aqui, ó, com um canto de 45 graus, então pode usar isso para fazer um canto da parede. E também tem esse aqui, ó, que faz curva, ó, já pensou que interessante? Fazer a alvenaria aparente na casa e o cantinho ser redondo, tá? Assim. Aí tem a plaquetinha, a plaqueta, ó, então tem uma grande variedade, olha só esse aqui de meia-lua, tá? O que acontece? É um tijolo maciço, só que o processo de fabricação é mais cuidadoso, tá? Vai ser um material mais resistente à abrasão, tem que ter uniformidade do tamanho, porque depois não dá para você fazer correções usando revestimento. O grau de vitrificação é maior, tá? E aí fica muito lisa a superfície, até para você, se você mudar de ideia, não é interessante, porque você vai pagar mais caro no tijolo aparente, e depois se você mudar de ideia e resolver fazer um revestimento, vai dar trabalho para você grudar a sua argamassa de revestimento aqui, tá? O chapisco e o reboco não vai grudar muito porque a superfície é muito lisa. É um material que é menos poroso, devido a esse cuidado na fabricação, e pode ser moldado principalmente por prensagem, tá? E muitas vezes eles são cozidos 2 vezes para ficar uma cor mais uniforme. Então, isso
e se cuidar a mais na fabricação, você acaba tendo um produto que ele é um pouco mais caro. Tá? E aí tem as telhas cerâmicas. Então, eles têm que ser fabricados. Normalmente, eles são feitos por prensagem, porque aí você usa a moldagem a seco. Então, como está seco, vai ter menos retração e aí você consegue ter as dimensões mais bem definidas, tá? A secagem é lenta para não ter tanta deformação, a água sair bem devagar. É usado um barro mais fino e homogêneo, porque você tem que fazer um material impermeável e sem grande deformação no cozimento. E usa, no caso, o mesmo forno para fazer, que usa para fazer os tijolos, você pode usar para fazer as telhas também. Tá? Aqui algumas questões de encaixe, tá? do formato. Você pode ter o encaixe e a capa canal. Ó. De encaixe, essas telhas elas têm umas saliências. Então, de um lado ela teria uma saliência para cima, do outro lado ela tem uma saliência para baixo, porque vai encaixando uma em relação à outra. E embaixo também tem umas protuberâncias, a distância entre as protuberâncias é chamada de galga, isso aí que vai definir a distância que você vai colocar o sarrafo na hora de fazer o telhado. Então, aqui a gente tem exemplo, francesa, é histórica, você não vê mais. Você tem a romana e você tem a termoplana. Esses formatos aqui, é difícil você encontrar. Tá? E aí hoje em dia, você encontra mais essa aqui, ó. Tá? Formato capa canal, porque é assim. Quando ela tá assim, é capa. Quando ela tá assim, é canal, que a água escoa por aqui. Então, você tem aqui a portuguesa, que também é chamada de colonial, ó. Essa daqui, então ela também é de encaixe. E aqui é só a capa ou o canal sozinha. Usa para fazer a cumieira lá em cima do telhado. Então, você vem só com a capa por cima e vai colocando, você faz a cumieira lá em cima. E também onde você tem o encontro no telhado assim, que o pessoal chama de água furtada, é o rincão, você também pode usar a mesma telha, só que ela vai estar na posição de canal, ela vai estar assim, tá? E aqui a plana, ó, não se usa muito não. A mais comum mesmo é esse formato aqui, que é a portuguesa, é fácil você encontrar, tá? Pelo menos na nossa região é assim. E aí tem algumas questões, ó, em norma você tem as dimensões das telhas, tá? Então, se ela é francesa, romana, termoplana, colonial, papapá, e assim vai. Se você for pesquisar as normas sobre as telhas cerâmicas, tem pelo menos 11 normas, tá? Por quê? Principalmente a padronização das dimensões é para facilitar o trabalho de encaixe das telhas e depois também na manutenção. Porque aí, de vez em quando, alguma telha quebra, você vai fazer a reposição, você só vai lá na loja de materiais de construção e fala o tipo. Tipo, ó, é a portuguesa. E aí tem a opção se ela é vermelha, se ela é branca ou se ela é mesclada. Você olhou a cor do seu telhado, viu que o formato é portuguesa, você só vai lá e compra outra, você consegue encaixar. Então, por isso que é muito importante ter norma para telha cerâmica, porque de vez em quando você dá manutenção e é interessante você ter o mesmo material, ter o material com a mesma dimensão para poder encaixar. Tá? Antigamente, as telhas eram feitas nas coxas, então normalmente a mulher trabalhava nisso, ela fazia o molde para a telha, era a coxa dela mesmo, então fazia mesmo, era capa e canal. Mas aí o que acontece? Nem minha coxa direita é igual a minha coxa esquerda, exatamente. Imagina de uma mulher para outra. E com o passar do tempo também, acabava mudando o tamanho e você não achava o encaixe. Por isso que é padronizada as dimensões. Tá? Como que você pode verificar a qualidade das telhas que você está recebendo lá na sua obra? De novo, olha se se chegou ali muitas peças quebradas, normalmente não chega peça quebrada de telha, tá? E aí você tem uma verificação que você pode fazer. Você vai suspender a telha metálica e aí você vai bater com o cabo do martelo, tá? Mas o cabo do martelo é de madeira. Aí você vai bater e vai ouvir o som. Se sair um som metálico, parecendo de um sino, então tá? É sinal de que teve uma boa queima. Então é isso aí que você pode verificar na telha.
Então, algumas características da telha. Isolamento térmico, tá? A argila, então materiais cerâmicos, eles têm um bom comportamento térmico, ele atua como isolante térmico, tá? Tanto para o frio quanto para o calor. Também é interessante por causa do isolamento acústico, tá? A difusão de vapor, que é interessante, que ajuda a trazer também o conforto térmico. Porque o dia que chove, a telha absorve umidade. Então, a 20% do peso dela, ela absorve em água. E aí, no outro dia, na hora que começa a ficar o tempo mais seco, ela devolve essa umidade para o ambiente. Então, traz aquele conforto térmico. Então, essa é a questão da difusão do vapor. A variação de volume, as telhas não podem ter muita variação de volume devido à umidade. Então, quando ela absorve essa água da chuva, ela não pode ficar variando muito de umidade. Não pode variar muito de volume, senão vai deformar o seu telhado. E resistência ao fogo, porque todos os produtos de argila, por natureza, eles não são inflamáveis. Então, eles não pegam fogo, tá? Eles resistem a fogo. O fogo atinge, mas ele não é um combustível para fogo, tá? Algumas especificações das telhas cerâmicas. Não pode ter defeitos sistemáticos, como fissuras na superfície. A água vai entrar por ali. A absorção de água, normalmente aqui está falando que não pode ser superior a 20%, mas algumas telhas são até 25%, 26%, tá? Então tá perto. O que não pode acontecer, que não pode faltar na telha cerâmica é a impermeabilidade. Então, óbvio, você não quer um telhado com goteira, então a telha não pode apresentar vazamentos ou formação de goteira na superfície inferior. Então, na hora que você colocou a telha, quando chove, aqui por cima molha, mas aqui embaixo não pode formar gotas, tá? Também o empenamento, tá? Tem um valor limite de empenamento das telhas, porque acima disso, então você encaixou aqui e empenou, aí a água pode entrar e dar goteira também no seu telhado, tá? Que é o que tá falando aqui. Aí nós temos também os materiais cerâmicos que são de grès cerâmico. O grès, ele é difícil você encontrar a definição, mas é quando o grès cerâmico seria um material que fica ele é pouco poroso, ele fica parecendo uma rocha, ele fica duro que nem pedra mesmo. Tá? Então, desses materiais de grès cerâmicos, normalmente eles são materiais que têm alto índice de vitrificação, então lá dentro tem muito material silicoso que vira vidro, e nisso aí a gente tem a louça e o grès cerâmico. As louças, aqui nós temos um lavatório, aqui tem um vaso sanitário com a caixa acoplada. As louças, elas são impermeáveis na superfície por causa da aplicação do esmalte que tem aqui na superfície, tá? Mas no interior eles são bem porosos. Então a gente tem as louças sanitárias, mas além disso tem pastilhas, tem alguns azulejos também. E o grès cerâmico, que eu falei que tem pouca porosidade, ó, ele tem textura quase compacta. Então alguns pisos, o porcelanato, por exemplo, quando você pega o piso cerâmico convencional e o porcelanato, as peças podem ter as mesmas dimensões, só que a peça de porcelanato ela vai pesar mais, porque ela tem menos porosidade, porque ela é bem compactada. Normalmente as duas são feitas por prensagem, mas o material do porcelanato ele é mais fino, e aí ele é compactado e fica com menos porosidade. Tá? Então, alguns pisos também são, na classificação oficial, são grès cerâmicos, tá? Então, normas, tá? O mercado interno tem tentado instalar a ISO 10.545 para falar da terminologia, classificação, especificação e os métodos de ensaio, justamente para focar numa padronização para exportar. Das normas brasileiras, com relação a esses materiais de grès cerâmico, a gente tem pelo menos 19 normas. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Mini lavatório de fixar na parede, o tanque cerâmico, lavatório de embutir, lavatório de sobrepor, aparelho sanitário, tá? Com a bacia sanitária com a caixa acoplada, determinação de absorção,
para fazer o bidê, para as placas de revestimento e outros. Aí você vai fazer, o que é o bidê? Tem uma foto lá para frente do que é o bidê. Hoje em dia a gente não usa mais, mas na minha época tinha um bidê, ainda tem a norma, tá? Aqui o bidê, ó. Vocês vão falar assim, eu já tinha visto isso aqui em algum lugar, tá? É o bidê. Hoje em dia ele foi substituído pela duchinha higiênica. É interessante que ainda a duchinha higiênica você ainda pode pegar e usar para lavar o banheiro, tá? E aí esse aqui era o bidê, é a mesma função da duchinha higiênica de hoje, tá? O pessoal demorou para fazer uma torneirinha mais fácil de usar. Então a louça sanitária é feito com argilas brancas, então é o caulim quase puro na fábrica. Lembra que o processo de fabricação é mais complexo das louças sanitárias e os azulejos e o grès. Então a dosagem é com exatidão, a granulometria do material é bem fino e a superfície normalmente é vidrada por causa da aplicação do esmalte. Aqui a gente tem exemplos de peças com aplicação de esmalte branco, mas você tem outras cores também. O biscuit, hoje em dia está difícil de encontrar, mas estava voltando outro dia, eu vi na loja de materiais de construção um preto meio fosco, um marrom meio fosco. Antigamente tinha rosa, tinha azul, então a gente tinha bastante variedade. Um marrom brilhante tinha uma variedade. Hoje em dia a maioria é branco. Tá? E às vezes você acha um preto com uma outra cor diferente, mas é meio que na moda. Os azulejos, pisos e as pastilhas. Então elas são placas de louça, tá? Aí pode ser 50 por 50, 60 por 60, 70 por 70 ou outros tamanhos, tipo 60 por 80, por 1,20, tá? Vai mudando, não necessariamente ele é sempre quadrado, tá? A moldagem é feita a seco por prensagem e o cozimento é uma temperatura maior do que a do tijolo, então de 1250 graus por aí. O vidrado é feito com uma pintura que é um esmalte que vai por cima, aqui é a composição, e nós temos as pastilhas. As pastilhas, se você não foi numa loja de materiais de construção ver, elas são vendidas em folhas, que é para facilitar a aplicação, ó. Aqui tem uma mulher aplicando, ó, é uma folha, tudo isso aqui é a folha da pastilha, ela já vem grudada, tá? Então não vai grudar uma por uma, você vai achar, grudou uma por uma e ficou tão perfeito. Não, ela já vem nessas telas. Normalmente você vê assim, uma telinha e ela tá grudada na telinha. Isso aí facilita na hora de aplicar, você não tem que pôr uma por uma, senão ia demorar. E aí, para os pisos, os revestimentos em geral, tem algumas verificações, tá? Representadas aqui nessas figuras. Se tá ortogonal, se tá reto, então não pode ter, por exemplo, aqui, os cantos tem que estar 90 graus, tem que estar reto, ó, não pode estar com essas curvas nas bordas. Quando você tem aqui, ó, perto da borda, você tem um desvio aqui, ó, isso aqui é empeno ou empenamento. Isso aqui, ó, é uma curva lateral e você também pode ter uma curva central. Então, isso aqui são defeitos que podem vir nos pisos e sempre tem uma tolerância. Lá quando nós chegarmos nos seminários, vocês vão ver para revestimento cerâmico qual que é a tolerância que você pode ter aí na hora que você está recebendo na obra. E essa tolerância, assim, é 2, 3 milímetros, mas o pior, isso aí está dentro da norma e dá uma diferença no acabamento muito grande a hora que você assenta. Por isso que normalmente, quando se fala de revestimento, piso, porcelanato, você tem que descobrir as marcas que são melhores, tá? Porque a norma, ela permite esses desvios de ortogonalidade, retitude, empeno, ela permite lá uns 2 milímetros de desvio e isso aí no resultado final do seu piso dá um problema, tá? Então, você compra o revestimento cerâmico, ele tá dentro de norma. Aí você põe no chão, na hora que você vai limpar a casa, você joga água, você passa com o rodo vai pulando. Em cada pecinha ele vai pulando. Isso aí
o produto ele tá dentro das especificações de norma, só que não é legal isso aí na sua casa, tá? E fica feio e desvaloriza depois o empreendimento. Aqui tá a classe de absorção de água, então o porcelanato ele absorve bem menos água, justamente porque é um material que é mais compacto, é menos poroso, tá? Então aí tem a classificação A1, B1A, C1. Na caixa do produto, quando você está comprando, vem essas classificações, vem a classe do índice de absorção de água e vem o PEI, que é o de resistência à abrasão. Porque conforme a gente vai andando na rua, vão grudando pedrinhas, fica aquela poeira grudada na sola do sapato, e depois na hora que você anda dentro do ambiente, e a gente dá uma arrastadinha no pé, dá uma esfregada ali, isso aí vai desgastando a superfície do esmalte do seu piso, tá? Então, por isso que, de acordo com o local onde você vai colocar esse revestimento, você tem que escolher uma classe de resistência à abrasão que seja adequado, tá? Então, para produtos esmaltados, a classificação do PEI é feita assim: pega a peça, pesa essa peça, depois vai para o ensaio. Então, o ensaio, eles vão fazer uma abrasão com umas esferas de aço ou algum outro produto abrasivo, tipo uma lixa bem abrasiva. E aí a norma estabelece quantos ciclos tem que fazer. Depois disso, você pesa a peça de novo. Essa diferença foi o quanto ela perdeu por abrasão. Então, um material que perdeu muito peso, ele não é muito resistente à abrasão. Não vai durar muito lá na sua edificação. E um que não perdeu muito é mais resistente. E aí vem a classificação, ó. O PEI 0 é aquele que tem baixíssima resistência à abrasão. Onde que vai poder usar? Só em parede. Tá? Se você não morar com Homem-Aranha, porque aí se ele vai andar na parede também não vai dar certo. Então é um lugar que não é para receber circulação de pessoas, por isso que coloca na parede. Aí o PEI 1 é baixa, você pode colocar em banheiros residenciais e dormitórios, tudo residencial, porque você admite que vão ter poucas pessoas andando ali, tá? Já em locais onde tem grande circulação de pessoas, você tem que partir para o PI mais alto, né? Alto ou altíssimo. Por exemplo, ó, em áreas públicas, shopping centers, aeroportos, padarias, fast foods, passam muitas pessoas. Lá o adequado é usar o PI 5, que é o altíssima resistência à abrasão superficial. Porque vão passar muitas pessoas, aquele produto vai estar vai estar bastante sujeito à abrasão. Inclusive, às vezes nesses locais, shopping center, por exemplo, não usa nem o revestimento cerâmico. O pessoal costuma usar mesmo um revestimento em pedra, que é assunto lá da nossa unidade 9, tá? E isso aqui são nos produtos esmaltados, aqueles que recebem o esmalte. Então, o piso, o porcelanato que você compra são esmaltados. Mas tem uns produtos que não são esmaltados também. Ele tem a própria cor da argila mesmo, que foi usada para fabricação. Aí o ensaio de resistência à abrasão é diferente, não é com as esferas, é com um disco rotativo, tá? E na hora que você vai aplicar o seu revestimento cerâmico, você pode usar a argamassa industrializada, normalmente é isso que você usa, e você compra uma argamassa própria, se o seu revestimento vai ser externo ou vai ser interno, se é um piso ou se é um porcelanato. Tem a argamassa que é específica. O que acontece? Se você vai colocar esse revestimento na parede, a parede tem que ser rebocada com a menor rugosidade possível para você economizar o consumo de argamassa. Espalha a argamassa com uma desempenadeira de aço dentada para dar umas reentrâncias, para você ter uma boa aderência. Tá? Quando você coloca a placa, então, normalmente é recomendado você passar a argamassa na superfície que vai receber a placa, tá? E fica difícil você passar também na placa, então normalmente passa só na superfície, tá? Mas antigamente a recomendação era passar na placa também. É que hoje em dia
o pessoal usa muito porcelanato e a peça do porcelanato fica mais pesada porque é menos porosa. Então, não passa na placa, o pessoal só passa mesmo na superfície que vai receber a argamassa. O que não pode acontecer de jeito nenhum? O que está ilustrando aqui, ó. Essa aqui seria a placa do revestimento e essa aqui é a argamassa embaixo, ó. Você não pode ter essas áreas sem argamassa, tem que ficar tudo preenchido com argamassa. Então, na hora que aplicou a argamassa aqui na superfície, vai passar a desempenadeira dentada, aí põe a placa e dá umas batidinhas, normalmente com aquele martelo de borracha, dá umas batidinhas para poder fixar. Não pode ficar oco, porque depois você tem o rejunte aqui que a gente vai falar já já. O rejunte, com o tempo, ele resseca e ele fissura, e aí a água vai entrar, ela vai ficar aqui, ó, e depois no futuro essa sua peça vai descolar, ela vai sair. Então, não pode, tem que ter aderência na peça inteira. Uma coisa que ninguém faz, depois que você misturou a argamassa, porque essa argamassa industrializada, ela é um pó, aí você coloca a quantidade de água necessária, tem que deixar descansar. Tá escrito na embalagem, gente, que tem que deixar descansar 15, dependendo do fabricante, ele coloca 20 minutos. Por quê? É para dar tempo das reações químicas de hidratação do cimento que está lá dentro, essas reações químicas começarem a acontecer, para depois você começar a usar. Tá? E o ponto dessa argamassa aqui é igual quando você vai fazer clara em neve. O que é uma clara em neve boa para você fazer o bolo? Depois que você bateu, aí você vira assim, e se ela não cair na sua cara, ela tá no ponto bom. Da argamassa de assentamento é a mesma coisa, só que você vai pegar a colher de pedreiro e vai fazer assim. Se ela ficar grudada na colher de pedreiro, ela tá no ponto bom, tá? Na hora que você for preparar, você não, né? Você só tá supervisionando. Na hora que forem preparar a argamassa, só prepara uma quantidade para ser usada no máximo em 2 horas, porque senão as reações de hidratação do cimento já estão avançadas e você não tem mais a trabalhabilidade. Já começou o tempo de pega daquela argamassa, você não pode mais usar, tá? Depois vem o rejuntamento. O rejunte também você compra industrializado, ele tem várias cores, que é por causa da presença de corante, mas a base dele é um cimento branco bem fino. Tá? A aplicação é feita com um rodo de borracha. Mentira que você vai lá e pega uma Havaianas velho, você corta aqui, ó, e você vai usando isso aí, ó, para passar o rejunte entre um piso e outro. Tá? Você tem que esperar pelo menos 3 dias depois que aplicou o azulejo, ou o revestimento, para aplicar o rejunte. E o consumo de rejunte varia de acordo com o espaçamento que você deixou entre uma peça e outra. Na aplicação dos revestimentos cerâmicos, tem que fazer os cortes, perfurações. Parece uma arte quando tem que fazer um buraquinho redondo para deixar a saída de um registro no meio de uma peça cerâmica. É interessante você ver o jeito que faz. Usa serrinha circular com disco diamantado, porque o diamante é o material com a maior dureza na escala de Mohs, então ele risca as outras superfícies. E você também tem as riscadeiras, ó, para fazer os cortes retilíneos nas peças, tá? Cuidados na obra. Quando você receber pisos e porcelanatos, vê se todas as caixas têm os mesmos códigos, mesma qualidade, a mesma tonalidade. Tá? Sempre tem que ser o mesmo lote, porque dá diferença, um pouco de diferença da cor de um lote para o outro. Vai estocar, não vai deixar isso aí na chuva, tem que estar abrigado das intempéries. Confere a quantidade comprada, o pessoal costuma entregar a quantidade errada. Você, na hora que vai comprar, você já tem que pensar de 5 a 12. A gente normalmente coloca 10%, mas aí você tem que conversar com quem vai assentar o piso, que normalmente eles pedem 10, 15%, dependendo da pessoa. Você já compra isso a mais, para sobrar para reparos futuros e também porque tem os recortes. Tá? Se você não teve como você ter tudo do mesmo lote, fica aqui uma dica, ó. Você está fazendo revestimento de uma parede do banheiro, por exemplo. Se não tiver como você ter todas as peças do mesmo lote,
aí vai ter que ter uma mistura, você faz isso em paredes diferentes, porque aí vai dar a impressão que foi por causa da luz, não que você tá com materiais diferentes, tá? Mas você vê de um lote para o outro, apesar do corante ser muito bem dosado, na hora que queima, fica diferente, você tem que usar os revestimentos tudo do mesmo lote, senão vai dar diferença, hein? E também nós temos os ladrilhos, eles voltaram recentemente, estão na moda para fazer alguns acabamentos, tá? A fabricação é praticamente igual dos azulejos, tá? Eles têm grande variedade de tamanho de padrão, então, ó, ele não fica restrito a ser um formato retangular, ó, tem outros formatos. E nós temos dois tipos de ladrilho. Esse aqui é o terracota, ele é só o biscoito, que é a parte da argila, é só argila, tá vendo? E aí ele tem a variação de tonalidade por causa da quantidade de óxido de ferro que puxa pro vermelho e do cálcio que puxa pro branco. Então esse aqui é só o biscoito mesmo, ó. Então normalmente a cor é vermelho, um caramelo, e você pode usar para fazer o revestimento no chão do ambiente todo, ou às vezes o pessoal usa no meio uma calçada, por exemplo, que só está concretando, o pessoal chama que está cimentando, mas está concretando, você pode usar também como detalhes, ó. Ele tem um quadradinho, tem outras formas. E esse aqui, ó, é o esmaltado, aí esse aqui a gente conhece como ladrilho hidráulico, que foi esse que voltou na moda agora para dar um toque mais retrô. O pessoal usa bastante em sítio, aquela pegada assim mais rústica, usa até no revestimento da cozinha, fica interessante. É o biscoito lá do anterior coberto com o esmalte, tá? Então aí ele tem esse revestimento aí, tem uma grande variedade de padrões, é muito interessante também. E por último, é uma coisa mais da minha época, ó, tem um material para esgoto, também é cerâmico. Hoje em dia foi substituído muito pelo uso PVC, e quando são dimensões maiores são tubos de concreto, mas antigamente se usava muito o tubo em material cerâmico. Então aqui você pode observar que tem umas ranhuras, que é para fazer o encaixe. Ó, tá vendo aqui? De um lado não tem essa borda, do outro tem a borda com as ranhuras e vai encaixando um com o outro. Usava a argamassa aqui para poder grudar um material com o outro. Então usava antigamente para canalização de esgoto e águas pluviais, que são águas de chuva. Hoje em dia, se você encontrar, o pessoal faz muito chaminé de fogão a lenha, de forno a lenha. O pessoal costuma usar isso aqui para fazer chaminé, tá? Então hoje em dia ele não é usado mais para fazer canalização, porque nós temos produtos que são melhores e são mais higiênicos e mais duráveis também, porque o tubo aqui ele tem uma certa fragilidade, certo? Então a nossa terceira parte de materiais cerâmicos termina por aqui, a unidade 3 termina por aqui, não tem questões de final de aula, mas aí vocês podem dar uma revisada no conteúdo. Beleza, pessoal? Obrigada, até a próxima!